E aí, pessoal, tudo bem? Aqui só felicidade. Sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos resolver problemas de Transcal de forma fácil, prática e em pouco tempo? Eu sou o professor Paulo Santos e vou te guiar nessa aventura. Então, pessoal, nós hoje vamos resolver aqui 5 exercícios aqui do livro do Incropera. Tá? Então, aqui sempre esse lembrete que a oitava edição, essa é a sétima edição que eu vou usar, a oitava edição já tem o e-book, e usando o Kindle. Eu sugiro também você fazer o seu cadastro no Kindle Unlimited, né? Apesar de você colocar o seu cartão lá, não tem problema, você tem um mês para cancelar a sua assinatura. Eu fiz isso, e não tem nenhum problema. Então vamos lá. Então esse primeiro exercício aqui, ele é um problema de condensação na parte interna aqui do vidro interno do carro. Então, eu tenho lá, ele precisa que essa temperatura dessa superfície interna do vidro seja maior ou igual à temperatura do dew point aqui, que é o ponto de orvalho. Tá? Então, faz essa aproximação do vidro, que é curvo, para uma placa plana. Então, todos os detalhes foram dados aqui na descrição, né? Eu tenho o comprimento do vidro, eu tenho a espessura do vidro, eu tenho a velocidade que o carro está andando, que é exatamente a velocidade do ar, né? Ah, aí, no laboratório, como é o capítulo 6, eles deram o núcleo, tá? Se fosse no capítulo 7, você encontraria uma correlação para isso. E ele dá todas as propriedades também do ar. E ele quer saber exatamente esse HI interno para que não ocorra a condensação, para prevenir que ocorra a condensação. Então tá lá, aquilo ali é o que a gente vai estudar, a gente vai fazer um volume de controle aqui, né? Então eu tenho lá, eu quero saber exatamente o HI. Então como é que eu vou resolver esse problema? Utilizando um circuito térmico equivalente, que seria algo desse tipo, onde eu tenho o Q é igual ao T da corrente livre interna, tá? E menos, né, o T da corrente livre externa ao vidro dividido pela resistência total, né? Então, por que o fluxo de calor está nesse sentido, né? A taxa de transferência de calor está nesse sentido? Porque a temperatura interna está maior do que a temperatura externa. Ok, então vamos lá. Quem vai ser as resistências, né? Quem é R1? R1 é resistência de convecção, né, externa. R2 é a resistência lá no vidro e R3 é externa. Então veja que eu tenho a temperatura corrente livre interna, tenho a externa, e não tenho o Q. E na resistência total também não tenho o H. Então eu tenho duas incógnitas e uma equação só. Então não dá para resolver dessa forma. Mas como eu sei que esse Q ele é constante, então eu posso fazer o seguinte, ó, Q do T corrente livre interna até o da superfície, que eu sei que é 10 graus, que é maior ou igual a 10 graus, e depois fazer esse Q desse ponto até esse ponto aqui. E aí leva em consideração a resistência 2 e 1. Né? Ok. Então vamos lá. Fazendo esse equacionamento, tá aqui o equacionamento, tá? Eu chego nessa expressão. E quem são as áreas, né? Veja, a área interna, a área externa e a área do vidro, média ali do vidro, são todas iguais, igual a uma área. Então eu posso cortar. E aí eu boto em evidência aqui o meu HI, que é exatamente o que eu preciso. Ok. Então, o que é que está faltando agora? Está faltando esse HE, né? Eu utilizo aquela correlação que foi dada, as propriedades do ar. Então, calculo primeiro o Reynolds, depois calculo o Nusselt, com o Nusselt, calculo o HE e aí eu consigo calcular o HI. Ok, dicas para a prova, né, para outras questões que possam vir a acontecer na vida de vocês, se eu tiver um tubo lá, né, eu tiver esse tubo com uma certa espessura, tá bom? Então aqui foi dado o diâmetro externo, o diâmetro interno, ou a espessura, né? Eu sei que temperatura I é maior do que a temperatura externa, então eu tenho três resistências: resistência de convecção, resistência do sólido e resistência de convecção interna e resistência de convecção externa. É, a resistência 1 e 3, você já conhece, né? O que muda é o HI e o HE. As áreas agora é o PDL, né? Que é a área da superfície, que é exatamente a área perpendicular ao fluxo de calor.
O que vai mudar? A R2. Agora aparece um Ln 2πk vezes L, tá? E a relação entre os diâmetros externos e internos. Eu posso colocar agora um isolamento, né? Então, o que é que vai mudar no nosso equacionamento? Veja que esse equacionamento aqui é o mesmo, só que a resistência térmica vai ter mais uma resistência aqui, né? Essa resistência agora aqui é o diâmetro externo do isolamento sobre o diâmetro interno do isolamento. E o resto é tudo igual, tá bom? Ok. Nessa questão... Ah, perdão. Aqui, gente, HI... Aqui, esse HI... não seria o HI lá para... Isso aqui seria HI aqui, né? Depois teria que calcular o HI do isolamento, né? E o H externo do isolamento. Da mesma forma, utilizando o diâmetro de cada um deles respectivos. Ok. Essa questão, gente, aqui é um caminhão, né? Esse caminhão é um caminhão frigorífico, tem um ar frio aqui dentro, e ele está recebendo essa insolação, né? Essa irradiação solar, tá? Então ele vai dissertando, e então ele mostra, ele diz aqui é uma camada, né, um sanduíche, né, entre duas camadas, duas chapas de alumínio, né? E dentro lá eu tenho um material isolante. E aí ele dá todas as condições, né, o comprimento, a espessura. Ele diz que a temperatura interna aqui é de menos 10 graus, né? E a da corrente livre, 32 graus, e da velocidade do caminhão. E diz que a incidência solar lá é de 750 watts por metro quadrado. Ele diz também aqui, gente, ó, que o escoamento ele é completamente turbulento. Ok, maravilha. Aí ele dá a absortividade, a emissividade, e ele pede a temperatura, essa temperatura aqui, ó, de cima do caminhão. E depois ele pergunta qual é a carga térmica, ou seja, qual é a taxa de transferência de calor que está sendo perdida aqui, né? Ok, então vamos fazer o nosso balanço de energia, né? Tendo lá o calor que chega, o fluxo que chega, o que é refletido aqui, né? Emitido, o que vai por condução para aquecer lá a parte interna, e o que chega por convecção. Ok. Então a gente vai relembrar algumas coisas lá de Transcal 1, né? Então eu tenho lá aqui o balanço de energia, eu tenho energia que entra menos energia que sai é igual, mais a energia gerada é igual a energia acumulada. Uma outra coisa que a gente precisa relembrar também é esse poder emissivo, né, lá de uma superfície, que é função, né, da emissividade, da constante de Boltzmann e da temperatura lá da superfície, elevada à quarta. Então, esses problemas quando tem radiação, eu sugiro que vocês façam tudo em Kelvin. Ok, então eu vou fazer meu circuito térmico equivalente para determinar a minha temperatura lá de cima, né? Tá? Então eu tenho lá energia que faço balanço de energia, energia que sai mais energia, menos energia, desculpa, energia que entra menos energia que sai, mais a gerada é igual a acumulada. Então não tem energia gerada, ok? Não tem, está em regime permanente. Então quem é que entra? Exatamente os dois fluxos de radiação e de convecção. Quem é a energia que sai? É exatamente ali o que é refletido, né? O E vezes a área, mais o Q de condução aqui, o fluxo de condução. Está faltando uma área aqui. Deixa eu colocar aqui, senão fica errado. Está faltando uma área aqui. Ok, perdão. Então vamos para cá. Então tá aqui, tá o fluxo que chega, né? A irradiação vezes a absortividade, né? O Q conv está aqui, tá? E a emissividade. Então vamos para o próximo slide. Então, eu faço o seguinte, esse Q-conde é exatamente o que vai fazer essa transferência nesse sentido aqui, né? E aí eu tenho uma resistência total. Quem é essa resistência total? É a resistência da parede 1, mais a resistência interna ali do isolamento, mais a resistência 2, tá? Note que RT1 é igual a RT2 das paredes, porque é o mesmo material, é sanduichado, né? E o do isolamento está aqui. Então, se a gente coloca tudo lá na equação, eu chego nessa expressão aqui. E quem é que vai ser o meu Nusselt? O meu Nusselt, ele é função do Reynolds e do Prandtl, tá? Então, como é que eu vou calcular? Como é completamente turbulento esse Nusselt, o A aqui daquela equação ela é igual a zero, né?
Todas essas propriedades vão ser determinadas, né, em função da temperatura de filme, que eu vou aproximar para a temperatura da corrente livre. Tá? O Nusselt é calculado por essa forma. Então, eu uso as propriedades, né, utilizando a resistência de filme ali, temperatura de filme, e encontro esses resultados. Ok, e aí acaba essa questão. Essa questão aqui, gente, eu tenho lá placas, né, placas de aço 1010, e elas estão, né, ocorrendo um processo aqui de resfriamento, tá? Então, isso aqui está se movimentando e o ar está passando aqui de forma paralela nessas placas. Ok. Então, ele deu todas as condições, deu a espessura das placas, o comprimento, deu a temperatura do ar, a velocidade do ar e deu a temperatura inicial. Ele pergunta qual é a taxa de transferência color e depois ele pergunta qual é a taxa na qual a temperatura varia no tempo, tá? É nessa placa. Então vamos resolver esse problema. Ali foi dado quem são os L's, é uma placa quadrada, né? Aí ele diz o seguinte, que essa velocidade do ar ela é muito maior com relação a essa velocidade que vem nesse sentido aqui. Okay? Então, eu vou desprezar esse termo aqui. Então, eu tenho lá os Q de um lado e do outro, né? Então, veja que a minha taxa de transferência é 2 vezes essa taxa de cada lado, certo? Quem é a temperatura da superfície? É exatamente a temperatura inicial, que a gente chegou à placa. O Nusselt vai ser em função, de novo, de Reynolds e Prandtl. Reynolds é calculado por essa expressão. Tá? Aqui estão as propriedades, né? Temperatura de filme. E o Reynolds eu vou calcular, né? Com esse Reynolds eu tenho que ver, né? E calcular também o x crítico. Né? Ou eu calculo pelo Reynolds, o Reynolds crítico, comparo. Ou eu pego, calculo o x crítico e divido pelo L. Como nesse caso aqui foi maior do que 0,95, o escoamento é laminar. Então eu tenho essa correlação. Então eu calculo Reynolds, calculo Nusselt, depois calculo H. O Q de um lado, multiplico por 2, eu tenho a taxa que ocorreu lá. Tá? Agora, a variação, né, da temperatura com relação ao tempo, como é que eu vou determinar? Utilizando o balanço de energia. Agora eu não tenho energia que entra, não tenho gerada, eu tenho o que sai, né, que é exatamente os dois lados que estão ali da placa, e eu tenho energia acumulada. O que é energia acumulada? É exatamente, ó, é a densidade, o volume e o calor específico de quem? Do sólido, vezes esse ΔT, esse dT/dt. Então, eu igualo essa equação, né? Com o dT/dt, eu tenho essa equação. Quem é que é o meu volume? Tá? É L vezes L dividido por vezes delta. Calculo aqui de forma tranquila. É negativo? É, porque está diminuindo a temperatura. Ele está a 300 graus Celsius, então ele vai diminuir. Então, aqui estão as propriedades, né? Então, eu vou ter que pegar lá, né? Essa aqui é a densidade do sólido nessa temperatura. Aqui eu vou ter que fazer uma interpolação do K e uma interpolação aqui do calor específico. Ok? E aí eu calculo tudo. Nessa penúltima questão aqui, eu tenho lá um dissipador de calor, eu tenho uma placa aqui, né, com vários chips, né, que estão dissipando calor, e eu coloquei um dissipador de calor aqui, utilizando água, para que eu possa resfriar essa placa. Então, ele dá todas as condições, a quantidade de aletas, o comprimento das aletas, o comprimento da base, né? E ele pergunta aqui, ó, para essa potência elétrica, qual seria essa temperatura da base, né? E aí ele dá todas as propriedades da água aqui, ó, já foi dado as propriedades. E a potência é de 1800 watts. Ok. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer através de um circuito térmico equivalente, né? E eu preciso calcular exatamente essa temperatura da base. Então, eu pego lá a potência, a taxa de transferência elétrica ali, né, que é igual a essa potência elétrica, é o T da base menos T da corrente livre, dividido pela resistência total. O que é a resistência total? É a resistência da base, que seria essa parte aqui, mais a resistência da letra. Ou seja, se eu quero saber TB, basta reformular dessa forma. A resistência da base é o comprimento da base dividido pelo K do material, né, vezes a área da base. Quem é a área da base? Ó? W1 vezes W2. Aí vem, quem é a resistência da aleta? Exatamente, ó, é a convecção, vezes a área total, vezes uma eficiência de todas essas aletas, né, que seria uma eficiência global das aletas. Ok.
Então, quem é a eficiência de uma letra? Está aqui, ó. A eficiência de uma letra está aqui e eu relaciono ela com a minha eficiência total da letra, ok? Então, quem é a área total da letra? Seria a área com a letra, seria a área de uma letra, vezes o número de aletas, mais a área sem a letra. A área sem a letra é essa área vermelhinha aqui, ó, que eu tiro todas as aletas, né? E como é que vai ser isso? É W1 vezes W2, a área total, menos N vezes essas filetinhas aqui, né? Que aqui tá aqui, ó. Seria T vezes W2. Maravilha. E quem é a área da letra, né? A área da letra aqui, ó, eu pego lá na tabela 3.5 para uma letra desse tipo. Quem é o L? É o LF. Quem é o W? É o W2. Tá? Então, nesse caso aqui, a ponta ela é resfriada, então tem o T sobre 2. A eficiência da letra vai ser dada por essa expressão, onde M é dada por essa expressão. Aqui é o H, né? O K do material, vezes a espessura da letra. Então, veja, o escoamento está nesse sentido. Então, o Reynolds, para calcular o H, é nesse sentido que a gente calcula. Tá? Então, muito cuidado nisso aqui. É no sentido do escoamento, então é do W2. Então, aqui, veja, eu preciso saber, para determinar esse núcleo, se o escoamento ele é laminar ou laminar mais turbulento. Então, eu calculo o x crítico, comparo com esse W2, né? E aí eu faço aqui, ó, se tiver entre 0,95 e 1, é laminar, né? E aí eu calculo por essa correlação. Se tiver em menor do que 0,95, ele é laminar mais turbulento. Aí eu calculo por essa expressão. Então, eu calculo o Nusselt. Não, perdão. Calculo primeiro o Reynolds. Com Reynolds, calculo o X crítico. Escolho isso aqui, calculo o Nusselt, calculo o H. Com o H, jogo naquela equação que já tem as outras e encontro a temperatura da base. Beleza, então vamos para a última questão aqui. Essa questão é o seguinte, eu tenho uma placa de circuito impresso aqui, e ele quer avaliar exatamente esse quarto dispositivo que está aqui, que dissipa calor, certo? Então ele dá todas as condições, diz que ele é um dispositivo quadrado, aqui 4x4, né? Milímetros. Ele dissipa 40 miliwatts. Tá? E aí ele pergunta assim, qual é a temperatura desse quarto, se ele está, quarto dispositivo, se ele está a 15 milímetros da borda. Aí ele dá aqui, diz aqui que tem um gerador de turbulência. Então eu já sei que o escoamento aqui vai ser turbulento. Aí tá aqui, então o que conve, né? A parte de circuito impresso, eu quero saber o T. Ok. Então, vamos lá. Esse QConv vai ser igual à potência elétrica que é dissipada ali, né? 40 miliwatts. Essa é a área. Né? Então, eu digo que conv é igual a essa expressão, tiro a temperatura TS daqui. Para encontrar o H, eu uso o Nusselt. Né? No caso aqui, ele é turbulento, né? Então, o meu A daquela equação ele é zero, que eu tenho um gerador de turbulência. Tá? Calculo Reynolds, Reynolds jogo no Nusselt, com o Nusselt encontro o H, com o H jogo aqui e encontro a temperatura da superfície. Ótimo. Como é que eu vou determinar agora as propriedades? Utilizando a temperatura do filme. Opa, mas eu não tenho a temperatura TS. Não tem problema, você faz uma aproximação para a temperatura da corrente livre. Ok? E aí você tem aqui a temperatura, né, e as suas propriedades. Então você calcula as propriedades, calcula Reynolds, depois calcula Nusselt, com Nusselt calcula H, com H calcula o T da superfície. E aí acabou a questão, tá? E aí eu finalizo aqui mais essa aula aqui, gente, também, de novo, reforçando, né? Já existe a 8ª edição, tá? Você pode adquirir esse livro, tá? Não fique pegando, baixando livros piratas, tá? É importante que a gente tenha isso aqui para movimentar a nossa economia. E eu também sugiro o Kindle Unlimited, tá? Então vai ficar aqui no link, na descrição desse vídeo, tanto o e-book, né, quanto esse Kindle Unlimited. Então façam essa experiência. Então, um abraço, espero que eu tenha contribuído na formação de vocês e até a próxima.